Tudo bem? Bom, começaremos agora a nossa aula sobre o gênero jornalístico reportagem. Vamos lá. Bom, existem 3 tipos de gêneros jornalísticos. São informativo, opinativo e interpretativo. O informativo, a ideia é apenas informar. São eles notícia, nota, entre outros. O opinativo, a ideia é dar uma opinião. Então, aqui eu vou escolher um assunto e vou dar a minha opinião sobre ele. Por exemplo, a crônica. A crônica é um assunto que existe, né? Existem vários assuntos na sociedade, você pode pegar um tema social ou até um tema imaginário e criar, né, a crônica, ou seja, a sua opinião sobre aquele assunto. O gênero interpretativo, nós temos a reportagem, né? Então, assim, o gênero interpretativo acontece o seguinte: o fato já existe, diferente do gênero opinativo, que eu vou escolher um tema que eu quero falar, né? Então, o interpretativo, que é a reportagem, ali já existe o fato. E agora eu vou abordar o fato de acordo com a minha interpretação, né? Então, por exemplo, vamos ver agora a diferença entre informativo e interpretativo. No informativo, eu apenas informo. No opinativo, eu vou escolher um conteúdo, um assunto, e vou falar sobre, dando a minha opinião, né? E o interpretativo, o fato já existe, e eu vou estar cobrindo, falando sobre ele, dando a minha interpretação sobre os fatos. Bom, uma coisa muito importante é você saber a diferença entre notícia e reportagem, porque as duas elas têm estrutura muito parecidas, mas tem coisinhas que causam essa distinção, e é isso que a gente vai entender agora. Por exemplo, a notícia, ela informa os fatos. A reportagem, ela vai mais fundo. Então, vamos dar um exemplo. Quando tem aqueles plantões, né? Você está assistindo TV, aparece um plantão. E aí informa, vamos supor, que alguém faleceu, né? Um ator, uma pessoa famosa faleceu. Aí ele vai, informou o fato, que aquela pessoa famosa faleceu, e aí diz, mais informações no jornal, tal, tal, tal. Né? Assim, como se for na Globo. Aí vai dar aquele plantão, no momento até de uma novela, e aí depois mais informações no jornal mais tarde. Então, né, reportagem completa no jornal mais tarde, no jornal, vamos supor, Jornal Nacional. Então, o que acontece? A notícia, ela ia informar o que aconteceu. E a reportagem, ela vai mais fundo, né? Então, ela vai fazer um mergulho naquela situação, ela vai dizer, a reportagem, ela vai informar onde aquela pessoa nasceu, como foi a trajetória dela, trajetória de vida, trajetória artística, vai informar do que ela faleceu, como foi, né? Então vai dar todo um aparato, toda uma informação para a pessoa que está assistindo, né, ou lendo, sobre o fato ocorrido. Então, na notícia, ela informa apenas, ela traz tudo de maneira clara, objetiva e rápida, né? Ela não se aprofunda tanto, como eu já disse. Ela aponta razões e efeitos, e ela tem também uma estrutura, né? Então, ela tem título, ela tem o lead, ela tem o corpo da notícia, tudo organizado, tem uma estrutura completa. A reportagem, ela é também estruturada, ela vai mais fundo, porque ela vai informar, na verdade, o que houve, né, de uma forma mais aprofundada. Para isso, ela faz investigações, pode tecer comentários, então aqui o repórter ele pode estar tecendo comentários sobre a situação, né, diferente da notícia, que ela é imparcial, você não pode citar sua opinião, levanta questões, discute e argumenta. Bom, a estrutura da notícia é muito parecida com a da reportagem. Então, ela tem um título, né? Que é logo aquelas letras garrafais, letras grandes, se for escrito, que vem no jornal. Depois, ela tem o lead, que o lead é o quê? É o primeiro parágrafo onde ele responde quem foi que sofreu a ação, o que foi que aconteceu, onde aconteceu e quando. E o corpo da notícia, que aqui é onde está a principal diferença entre reportagem e notícia, porque no corpo da notícia da reportagem, ela vai ser bem mais extensa, porque ali ela foi procurar depoimentos, ela foi procurar imagens, entendeu? Então, assim, é algo muito mais trabalhado. Bom, temos aqui um exemplo. Quando salvar vidas não é prioridade. Então, aqui é uma reportagem com esse título, né? Quando salvar vidas não é prioridade. Essa reportagem veio com subtítulo, que é
Em 3 anos, 153 órgãos foram perdidos por recusas da FAB. Nos mesmos dias, houve 716 viagens de autoridades. Então, aqui é um subtítulo. E o primeiro parágrafo dessa notícia, ela vai ser o lead, que é quando ela vai responder quem, como, quando, né, onde, aquelas perguntinhas básicas que nós já vimos. E aí, na reportagem, ela vai ter uma amplitude de fatos, né, explicando o que a reportagem se propõe a dizer. Então, vai trazer mapas, vai trazer imagens, vai trazer várias situações, depoimentos, onde tudo isso vai estar corroborando sobre o tema tratado. Bom, existe também a fotoreportagem. E o que seria a fotoreportagem? Bom, ela tem o mesmo objetivo da reportagem, que é o quê? Informar. Mas as fotografias ou imagens constituem parte principal. Então, aí a parte principal está nas imagens. Então, tem muitas imagens. E aí, os seus textos costumam ser mais breves, né? Elas são umas breves legendas explicativas. Então, o texto passa a ser breve legenda explicativa e ele passa a ser muito mais informativo através das imagens, tá bom? Então, fotoreportagem, o nome já diz, é uma reportagem através de fotos. Temos aqui um exemplo, as imagens não estão tão claras, mas dá para perceber que tem uma sequência de fotos, né, informando sobre um evento. Nesse caso aqui, geralmente as fotos elas vêm com legendas abaixo explicativas. Bom, atenção para os termos jornalísticos. Por quê? Os termos jornalísticos são muito utilizados, né? E muitas vezes a gente ouve e às vezes fica até sem entender do que se trata. Por exemplo, a vigilância epistemológica tem a ver com o compromisso com a verdade dos fatos, certo? A epidemiológica tem a ver com saúde, já é outra área. Então, a notícia tem que ter um compromisso com a verdade dos fatos, então tem que checar, tem que duvidar, ir atrás de outras fontes, tem que saber se aquela notícia realmente é verdadeira, né? Para o jornal ele ter credibilidade, claro. O que é um furo de reportagem? É a notícia de primeira mão. Então, se o repórter, aquele repórter que conseguiu chegar primeiro no local dos fatos, conseguiu depoimentos, então ele conseguiu a notícia de primeira mão, então ele conseguiu um furo de reportagem. E o sensacionalismo é o quê? É o exagero. Às vezes ele exagera na chamada para chamar a atenção daquela pessoa, né, do leitor ou do ouvinte, para que ele se atenha àquela notícia, só que na verdade não é tudo aquilo. Por exemplo, um exemplo de sensacionalismo, que a Globo tinha demitido Maju Coutinho. Mas, na verdade, a Globo havia demitido mesmo, mas somente da área do rádio, né? Ela fazia um trabalho de rádio e não estava mais por conta da pandemia, né? Todo o processo que ela estava entrando mais no ar e tudo. Então, ela saiu da área do rádio, da Rádio Globo. Então, a notícia sensacionalista ela é assim, ela chama atenção para algo, né? Mas, na verdade, não é tudo aquilo. E vamos ver uma outra agora que a gente conhece demais, que é a fake news, né? Quem é que não já ouviu falar o que é uma fake news? Então, a fake news já é a notícia falsa, né? Enquanto o sensacionalismo ele exagera na notícia, a notícia existe, mas ela é mostrada de uma maneira exagerada. A fake news não. A fake news, ela realmente conta uma mentira. E aí é onde está a nossa responsabilidade, porque muitas vezes você recebe uma notícia, principalmente hoje em dia com os meios tecnológicos, tudo é muito rápido, né? E a gente recebe aquela notícia, às vezes por impulso já repassa. Tem que ter cuidado, temos que ter compromisso, por quê? Porque as notícias podem afetar a vida de pessoas individualmente ou até mesmo da sociedade. Então, precisamos ter consciência, né? E sabermos que nós também estamos fazendo parte daquele processo de criminalidade, que é o quê? Repassar algo mentiroso, né? Então, imagine você ser alvo de uma notícia caluniosa, mentirosa. Então, é muito triste. Então, tenha sempre cuidado, sempre duvide e investigue antes de repassar ou de falar de alguém, tá bom? Então, aqui, estudem bastante e até a nossa próxima teleaula. Beijinhos, tchau, tchau.